dia, saúde a amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos reunimos essa manhã para lermos a palavra de Deus, então vamos ler, mas antes vamos orar, porque quem ilumina a leitura é o Espírito, e o Espírito se faz pleno mediante oração. Oremos. Graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por esse momento, pelo dia de hoje. Cada vida que aniversariou aqui, Deus, eu peço ao Senhor a condução da vida de cada um, Deus, em misericórdia, em graça, que o Senhor conduza a cada passo, que o Senhor acresça aos dias segundo a Tua boa vontade. Deus, eu peço sobre esse momento, perdão dos nossos pecados, Deus, porque somos pecadores, mas nós queremos ouvir Tua palavra, queremos saber Tua vontade, queremos praticá-la, Deus. Mesmo que contra a nossa carne nós queremos isso e, portanto, pedimos, lava-nos com o sangue de Cristo, Deus. Cobre-nos com Teu Espírito, que nós possamos estar limpos, lavados, puros, aptos a receber o Espírito Santo, toda a iluminação, Deus, e que possamos ser conduzidos ao centro da Tua vontade, Deus, a compreensão total da Tua palavra, que possamos ouvir, aprender e praticar tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir novamente, assim como no começo da nossa celebração, no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Os irmãos, perdoem a rouquidão, hoje eu dei uma EBD super empolgada, até gritei um pouco. Teve uma hora que eu me senti o Enéas, né? E agora eu estou um pouquinho rouco. Mas Deus fala, né? Deus fala, Deus, o gago vai usar o rouco, né? Por que não? A gente pediu para Deus, Ele atende segundo a graça, né? Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. É inevitável que as pessoas não acertam tudo. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar como uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Este é um texto que fala sobre a necessidade bíblica da confrontação, que é um princípio bíblico que é ensinado por Jesus nesse texto e em muitos outros textos. É necessário confrontar o pecado, porque Deus nos confronta ao pecado com a palavra dele. Quando estamos em pecado e a gente lê a palavra de Deus, a gente enxerga o nosso próprio pecado. O que é importante, porque a televisão e a internet, as coisas do mundo, não querem que a gente enxergue o nosso pecado. O arrependimento não produz riqueza, né? Ninguém arrependido gasta muito dinheiro. Então, os comerciais da TV não falam para a gente se arrepender dos pecados, falam para a gente pecar cada vez mais, entrar em buracos cada vez mais fundos. Então, quando falamos de arrependimento, estamos falando de coisas que o mundo não conhece, que o mundo não tem, que o mundo não quer. Coisas que só prestam para quem quer fazer a vontade de Deus. E aqui Jesus fala de certos erros e de certos desencaminhamentos que levam outras pessoas ao erro também, que fazem outras pessoas pecar. E Jesus fala especificamente dos pequeninos, e no texto de Mateus, que é no capítulo 18, Jesus é ainda mais claro quanto a isso, e fala, né, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em meu nome, então seria melhor que se lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse ao mar. Jesus está falando, tem coisas que são piores que a morte, que é fazer pecar um pequenino que crê no nome de Jesus. Coisas graves. E logo após disso, Jesus fala, prestem atenção, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe, porque o salário do pecado é a morte, o salário de todo pecado é a morte, de fato. E nós precisamos entender que, apesar de que na vida aconteçam coisas graves, as pessoas errem mesmo,
E às vezes as pessoas erram rude, erram feio. Nós temos que aprender o perdão de Deus. E o perdão de Deus vem, entre outras coisas, por meio da confrontação. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, confronte-o, mostre o pecado. Eu tenho uma briga perene com o Facebook. Eu só entro no Facebook para passar raiva, porque antes eu entrava no Facebook para ler mensagem. Hoje em dia ninguém mais me deixa mensagem. Tão sozinho no mundo que eu estou, né? Então eu já passo raiva por isso. E aí eu tenho que ler a teologia do Facebook, porque me dá uma coceira de ler a timeline. E a teologia de Facebook me dá outro nível de raiva, porque é um tanto de ateu do mais amor, por favor, querendo falar de Jesus. Gente que não lê a Bíblia, gente que não tem o Espírito, querendo falar de Jesus, vai falar de outra coisa. Vai falar de esbórnia, de promiscuidade, dessas coisas você entende. De Jesus, não, você não fala. De Jesus eu falo. Eu tenho Espírito, eu leio a Bíblia, eu posso falar de Jesus. Você fica pianinho aí no seu lugar. E tem gente que quer aprender sobre Jesus dessas pessoas. Não faça isso, burrada. Vem para a igreja. Aqui a gente estuda a Bíblia, aqui a gente não estuda memes. Okay? A gente estuda a Bíblia para poder falar de Jesus. E a gente fala de Jesus baseado na Bíblia. E o Jesus da Bíblia, ele é tão diferente desse Jesusinho frouxo que eles têm no Facebook. Um Jesusinho moça, um Jesusinho princesa que espera na torre dele, penteando seus cabelos de Nazireu. Oh, quando virão os meus amados? O Jesus de verdade, ele confrontava as pessoas. Ele confrontava com o pecado, porque as pessoas precisam ver o pecado. Se elas não veem o pecado, elas acham que está tudo bem. E uma das coisas que a igreja fala para o mundo é o seguinte: não está tudo bem. O mundo está acabando. O pecado é ruim, a morte é ruim. Vamos escolher a vida para que vivamos. Ninguém muda a sua vida, ninguém se arrepende, se acha que está tudo certo. Então, uma das coisas que a gente tem que falar, e uma das primeiras e mais importantes é a seguinte: isso está errado. Isso está errado. Isso é confrontação. E o título da mensagem de hoje é grande: quando Jesus for meu treinador pessoal, eu praticarei a confrontação positiva. A confrontação positiva é um convite ao arrependimento. Não é meramente um julgamento das coisas que estão erradas, porque quem julga é Jesus, mas é um convite ao arrependimento. E é um convite ao arrependimento com a segurança do perdão. É você falar com uma pessoa com a intenção de perdoá-la, com amor no coração. Ah, mas João, eu não tenho amor no coração. Pede a Deus que Deus te dá. Deus te dá amor no coração. E quais são os passos da confrontação positiva? São esses aqui em Lucas 17. Olha, se o irmão pecar contra você, confronta-o, repreenda-o, fala com ele, isso está errado. E se ele se arrepender, perdoa. Finge que não aconteceu, esquece. Lança no mar do esquecimento, como Deus faz com a gente. Agora eu tenho uma questão para falar sobre a confrontação de Jesus. Em muitos momentos ele buscou oportunidades para falar verdades duras. Ele buscou essas situações quando ele precisou buscar essas situações, quando precisou alertar sobre o pecado. Irmãos, a gente tem muitas pessoas no mundo. Outro dia eu vi um meme no Facebook, né? O Facebook ele é memes, virou memes, né? Aí tinha Jesus assim falando: irmão, se foi você que compartilhou, eu não lembro quem foi, não se ofenda, por favor. Estou usando como exemplo sem usar seu nome, até porque eu não lembro. Jesus falou: ame o seu próximo como a si mesmo. Aquela, tudo bucólico assim, tá, uma paisagem com crepúsculo. Aí a pessoa pergunta assim: ah, Jesus, mas e o homossexual? Aí Jesus, no terceiro quadrinho do meme, fala: você não entendeu ou quer que eu repita? Aí eu falei: nossa, interessante essa postagem. Aí eu fui ver, compartilhado de Quebrando o Tabu. Putz. A gente tem que entender uma coisa: quando Jesus fala amor, ele não quer dizer o que o Quebrando o Tabu quer dizer quando ele fala amor.
Porque o que quebrando o tabu quer dizer é o seguinte: veja uma pessoa que tem um estilo de vida que faz ela ter doença, que faz ela pegar AIDS, mais de 50 vezes mais do que sexo heterossexual, um estilo de vida que impede ela de fazer cocô com uma pessoa normal, um estilo de vida que dá a ela todo tipo de doenças relacionadas à ingestão de excremento, e você olha para isso e fala, tudo bem, deixa morrer. Para o mundo isso é amor. A gente ignora as pessoas se matando, morrendo. Deixa quieto. Se você não gosta, é só não fazer. Mas quando Jesus ama, ele fala, isso está errado, não foi assim que eu fiz, não faça. Está vendo a diferença? Está vendo a diferença? A gente vai com amor, a gente vai com a disposição de perdoar, mas a gente não fica parado no nosso canto, vendo o mundo cair ao nosso redor e falando, ok, eu não posso falar nada, porque eu tenho amor. Não posso tomar decisões importantes da minha vida baseadas em minhas convicções religiosas, porque eu tenho que amar, eu tenho que tolerar. Eu tenho que tolerar as mães que assassinam seus próprios filhos. Não, você não tem que fazer isso. Você não tem que fazer isso, porque Deus não faz isso. E quando Jesus vê pecadão feio, ele fala, olha, isso é pecadão feio. É pecadão feio. Não vamos tolerar isso, não. Não vamos deixar isso quieto. Tem coisa que não é para deixar quieto. Sabia disso? Jesus é um grande confrontador. E eu quero provar aqui que Jesus é um grande confrontador para falar, nós precisamos confrontar como Jesus confrontava. Em primeiro lugar com verdade e em segundo lugar com amor. Irmão, se a igreja tiver verdade e amor, o mundo inteiro vai querer entrar na igreja. Porque a igreja vai ter tudo o que o mundo não tem. O mundo não tem verdade e o mundo não tem amor. Então, se a gente confrontar com verdade e amor, o mundo vai querer a nossa repreensão muito mais do que os afagos das prostitutas e do que os afagos do poder e do dinheiro. O mundo vai querer ser repreendido pela igreja quando ela tiver verdade e amor, assim como as repreensões de Cristo. E eu estava meditando sobre como Jesus confronta, qual é o estilo de confrontação de Jesus. E eu estava andando hoje de manhã, bem assim, meditando, fazendo aquele processo de amarrar as ideias. E me veio uma pergunta que é muito fácil de responder, mas é muito bizarra. Porque a gente sabe a resposta, mas às vezes a gente responde sem acreditar. Jesus amava os fariseus? A resposta é muito óbvia. Jesus ama todo mundo, João. Jesus is love. Você nunca ouviu a música do Resgate? Né? Mas Jesus amava os fariseus? Amava, com amor. Amava. Vamos ver para a Bíblia como Jesus fala dos fariseus. E aí a gente vai ter que ser confrontado com uma realidade. Se Jesus amava de fato os fariseus, por que ele fala deles e com eles de tais maneiras? Porque, ao que me parece, os fariseus eram inimigos de Jesus. Será que hoje temos inimigos? Vamos ver o que diz a Bíblia. Primeiro exemplo, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, Jesus conta uma parábola para ensinar ao povo, e como exemplo de uma pessoa errada, ele usa um fariseu. Ele joga de exemplo assim, ó, pá, fariseu. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola, indireta já vem da parte de Lucas. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano, isto é, cobrador de impostos. O fariseu em pé orava no íntimo, Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, eu não sou como os políticos, ladrões, corruptos e adúlteros, nem mesmo como este publicano aqui sujão. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Quem é que consegue falar isso? Jejua 2 vezes por semana e dá o dízimo de tudo quanto ganha. Difícil? Esse fariseu fazia umas coisas difíceis para Deus. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia:
Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus fala, eu lhes digo que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. História bonita, um ensinamento precioso, uma parábola de Jesus. Mas se você é um fariseu, você fica mordido, porque Jesus te usou como exemplo ruim. Tá entendendo? É tipo, perdão, é tipo eu chegar assim e falar, tinha um Gordes e um Vitor, estavam orando, aí o Gordes orou assim, nossa Deus, obrigado porque eu não sou esse Vitor, e esse Gordes aí não foi justificado. Se eu fosse um Gordes, eu ficaria muito mordido, eu ia falar, esse Jesus, ele está me tirando, meu, ele está me usando como exemplo de coisa ruim. Você já foi usado como exemplo de coisa ruim? Pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu professor, bagunçava na escola, aí o professor foi brigar com você, aí falou assim, foi brigar com o seu colega e falou, você está parecendo ele, de tão ruim que você está. Aquela dor, assim, fala, eita, eu sou exemplo ruim. Olha como Jesus tratava os fariseus. Jesus amava os fariseus, era um grande confrontador de fato. Vamos ler Lucas 12, capítulo 12, versículo 1. Jesus fala, o Lucas narra e depois Jesus vai falar. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, tinha gente lá, tinha uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras. Olha que loucura. Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Cara, ele espera um momento que tem uma multidão de milhares de pessoas e ele fala assim, eu vou falar mal dos fariseus. Tenham cuidado com o estilo de vida dos fariseus, porque ele é ruim. Tenham cuidado, não vivam como eles vivem, porque não dá certo. Ele expõe os fariseus publicamente diante dessa multidão de milhares de pessoas. E aí eu te pergunto, Jesus amava os fariseus? Jesus, ele faria parte do movimento Mais Amor, por favor? Não julgue o pecado do outro? Será que a noção que Jesus tem de amor é diferente da nossa? Será que a necessidade que Jesus sente de confrontação é porque Ele ama? E a nossa falta de confrontação é porque a gente não ama, a gente não se importa? São perguntas importantes. Isso é o que Jesus diz sobre os fariseus. Agora, Jesus fala com os fariseus muitas vezes. Em Mateus, no capítulo 12, ele fala que eles são raça de víboras e uma geração má e adúltera. Como você ama uma pessoa e fala, raça de víboras, essa serpente, essa cruel, mais traiçoeira que uma cascavel, a geração adúltera, má, perversa. Como é que você ama uma pessoa e fala assim com ela? Ainda assim, é desse jeito que Jesus fala com os fariseus. O exemplo mais claro do tratamento que Jesus dá para os fariseus está no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, e a gente lê os versículos de 15 a 17, que Jesus vai ter uns adjetivos para falar sobre os fariseus. E aí você diga para mim depois, será que Jesus ama os fariseus? Ele fala, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro?
Jesus continua, mesmo um pouco antes desse texto, capítulo 23 de Mateus, ele fala bastante aos fariseus, e aqui nós colecionamos alguns nomes, alguns apelidos fofinhos, porque quem ama dá apelido fofinho, né? Que Jesus dá para os fariseus: hipócritas, filhos do inferno, guias cegos e cegos insensatos. Eu não sei qual é o mais grave, porque um filho do inferno é uma pessoa que está condenada, mas um guia cego é uma pessoa que condena o outro também, porque ele não sabe para onde vai. E se o guia cego vai para o buraco, a pessoa que segue ele também vai para o buraco. E Jesus fala isso com amor. Se você acredita que Jesus amava os fariseus, Jesus fala isso com amor e com verdade. A gente não pode simplesmente copiar as palavras de Jesus e sair por aí chamando todo mundo de filho do inferno. Mas o que a Bíblia nos diz é que existe uma hora na qual isto é próprio. E esta hora é na qual eles se tornam guias cegos. Não se tornam apenas pessoas que fazem o mal. Se tornam aquelas pessoas lá de Lucas, aqueles que fazem tropeçar o povo, o guia cego. E quando ele faz tropeçar o povo, é necessário falar alguma coisa, porque o povo vale muito para o pastor. Deus criou o leão, Deus criou o urso, Deus ama o leão e o urso, Deus ama o lobo, mas quando eles atacam as ovelhas, Deus mata. Deus mata. Essa é a lição de Davi. Nós temos que entender essas realidades espirituais. Guias, cegos, filhos do inferno. São duras as palavras de Jesus, no entanto, temos que nos perguntar: Jesus amava os fariseus? Ou ele amava apenas o povo dele e não os fariseus? Jesus amava os fariseus? Vamos continuar a leitura do capítulo 23 de Mateus. A gente pula alguns versículos para o versículo 33. Jesus continua a chamar os fariseus de muitas coisas. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Jesus diz isso porque ele se importa que eles vão para o inferno. E ele está chacoalhando eles para acordar. Está falando: a tua casa está caindo, você tem que sair correndo, como os anjos fazem com Ló e a sua família. Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel e até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, ao quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus amava os fariseus. Ele fala: quantas vezes eu quis reunir vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. E todos os profetas desprezados, assassinados, apedrejados, mortos, caçoados. Quantas vezes ele tentou, por meio dos profetas, mas eles não quiseram.
Jesus amava os fariseus? Amava. Eles precisavam acordar do sono deles, acordar para as realidades espirituais do reino de Deus, para que pudessem ter alguma esperança de salvação. Jesus amava tanto os fariseus, tanto, porque você olha para a Bíblia e pensa, que texto que fala do amor de Deus. Qual é o texto que fala do amor de Deus, que todo mundo tem decorado? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse isso para quem? O fariseu Nicodemos. Porque aquela uma alma valia mais do que o mundo inteiro. Ele disse isso para um fariseu. E não foi para você, não foi para mim, não foi para os judeus bonitinhos que iam ver ele pregar na sinagoga. Ele falou isso para o fariseu. João capítulo 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Então Jesus fala, é necessário nascer de novo. E na fala dele, ele profere esta frase simples: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele falou isso para o fariseu. E a gente guardou esse versículo porque é um sumário da fé. É um sumário da nossa fé, da nossa ideologia. E a ideologia cristã é uma ideologia de vida, porque esse versículo pressupõe que a vida é melhor do que a morte e fala que ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida. Não pereça, mas tenha vida. A vida é boa, a morte é ruim. Ele falou isso para o fariseu. Jesus amava os fariseus. Como ele amava os fariseus e ele chacoalhava os fariseus. Acorda. Esse teu mundo, isso que você conhece, essas tuas riquezas, você fica se gloriando, se orgulhando das riquezas do templo. O templo vai ser destruído. Busca, pois, primeiro o reino de Deus. Geração incrédula, adúltera. Ele grita, ele chacoalha. É um povo que dorme. É um povo que não conhece a verdade. O que é mais grave é que Jesus chame eles de filhos do inferno ou assassinos de profetas. Quantas vezes eu quis unir vocês, mas vocês não quiseram. Jesus ama a todos e a cada um individualmente. E ele entrega o mundo inteiro por uma alma. E pela alma do fariseu Nicodemos, ele proferiu as palavras que ressoam até hoje por toda a eternidade: Deus amou o mundo. E não foi só um e não foi o outro, foi o mundo. Deus amou os seus inimigos. Deus amou os assassinos do seu Filho. E ele entregou o seu Filho para que ele fosse crucificado. Jesus amava os fariseus e morreu por eles. Cada um deles, a quem ele chamava hipócritas, geração má e adúltera, raça de víboras, guias cegos e filhos do inferno. Sabia que o inferno existe? Hoje em dia, na teologia, nós somos tentados, existem tentações teológicas, nós somos muito tentados a deixar de crer no inferno, mas eu não consigo, porque Jesus falava no inferno. E Jesus falou muitas vezes e com muita claridade, com muita clareza.
E o que é interessante sobre o inferno é que é uma palavra que vem do latim, e os irmãos me acompanham, vou falar bem devagar aqui. Jesus não falava palavras do latim, porque o latim não existia. Então, são utilizadas palavras do hebraico, do aramaico, do grego. E quando Jesus fala do inferno, ele usa uma palavra grega, Gehenna. Bem fácil de falar, Gehenna. Essa palavra é uma transformação, a corruptela, é algo que vem da expressão Gehinnom. Gei em hebraico é vale, e Hinnom é um nome. Então hoje você sabe falar hebraico, você sabe falar vale do Hinnom. Gehinnom. Gehinnom virou Gehenna no grego, porque era um jeito mais fácil e mais rápido de falar, e porque tinha uma sonoridade mais próxima da qual os gregos estavam acostumados. Você pode falar Gehinnom? Gehinnom, vale do Hinnom. É um vale. Um vale é uma porção entre duas montanhas. Sabemos falar hebraico. O que aconteceu no Vale do Hinnom para que Jesus usasse o Vale do Hinnom como exemplo do inferno? Para confrontar os fariseus. O rei Josias profanou a região de Tofete, que fica no Vale do Hinnom. Ele amaldiçoou aquela terra para sempre. A noção de profanar, quando um rei profana uma terra, lança-se sal para que não se cresça mais nada naquela terra. E já nos tempos de Jesus, queimavam um fogo incessante, porque aquela terra era tão inútil, que se tornou a terra onde se lançavam os corpos dos mortos e o lixo. E virou um grande tipo de aterro sanitário. Eles jogavam todo o lixo, tudo que era podre, tudo que não podia ficar na cidade. Eles levavam para lá e lançavam. E tinha um fogo que não parava de queimar, porque eles queimavam o lixo. Para não amontoar e chegar até o céu, evidentemente, né? Queimar lixo é algo fácil de entender, porque as pessoas faziam isso. E quando Jesus vai falar do inferno, ele se refere a esse vale, onde tem um fogo que não se apaga. Quando Jesus se refere ao inferno no livro de Marcos, fica muito claro. Ele fala, será lançado no lago que arde em fogo e enxofre, onde o fogo não se apaga e onde o verme não morre. Essa é a descrição do inferno de Jesus. Mas essa palavra tem uma história por trás dela. A região de Tofete, que fica no vale de Hinnom, era uma região onde acontecia um culto pagão na antiguidade de Israel. Alguns reis maus, entre eles Manassés, sacrificaram seus próprios filhos a Moloque naquela região. Eles levaram as suas crianças, degolaram, cortaram-lhe os pescoços, enfeitaram a ferida com flores e queimavam em grandes piras, que eram enfeitadas com o rosto de um touro, em menção ao bezerro de ouro erigido por Arão no deserto, quando Moisés estava no Monte Sinai falando com Deus. Essa região de Tofete, isso está em 2 Crônicas, capítulo 28. Região do Vale do Hinnom. Foi uma região usada por muitas gerações como um lugar de um culto a este Deus pagão, e por Deus pagão entendamos demônio chamado Moloque. Acás era rei de Israel. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor não fez o que o Senhor aprova.
Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Baalins, os demônios. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ben-Hinom é apenas o nome mais antigo do vale de Hinom. Hinom era um homem, se tornou, depois da morte desse homem, o vale dos filhos de Hinom, que é o vale de Ben-Hinom. Depois voltou a ser vale de Hinom, até tornar-se Guerrena na fala de Jesus. Este lugar também foi descrito por Jeremias no capítulo 32, a partir do versículo 35. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 32, a partir do versículo 35. Como um dos pecados mais graves da história do povo de Deus. Construíram um alto para Baal no vale de Ben-Hinom, para sacrificarem a Moloque os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei, prática repugnante que jamais imaginei. E assim levaram Judá a pecar. Aquele que leva a pecar um desses pequeninos, seria melhor que se lançasse ao mar. Portanto, assim diz o Senhor a esta cidade, sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos dos babilônios, por meio da guerra, da fome e da peste. Certamente eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei, na minha ardente ira e no meu grande furor. Eu os trarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. O exílio, quando o povo de Israel é morto, tirado da sua terra, levado cativo, aprisionado, escravo para a Babilônia. Isso acontece por causa desse pecado. Mas Deus é tão bom que traz o povo de volta. Essa é a profecia de Jeremias. Esse é um pecado grave. É um pecado tão grave que o próprio lugar no qual aconteceu, que os próprios grãos da areia eram malditos e se tornaram uma figura do inferno na palavra de Deus. A profanação por parte de Josias está no segundo livro dos Reis, no capítulo 23. Versículo 10, também profanou o Tofete que ficava no vale de Ben-Hinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para queimar seu filho ou filha em sacrifício a Moloque. O sacrifício das crianças é um sinal do inferno. E quando eu leio a Bíblia, isso fica muito claro. Um dos argumentos da teologia que falam que Jesus não falava do inferno, Jesus somente falava do vale de Hinom, fala que esse era meramente um lugar amaldiçoado e tal. Jesus estava falando que eles iam ser lançados para fora da presença dele. Mas quando a gente lê a história do que aconteceu com o povo de Israel, nós somos convidados a ficarmos muito espertos. Porque as pessoas que levam o povo a pecar são inimigos de Deus. E por mais que Deus ame essas pessoas, Ele ama, são inimigos de Deus. São inimigos de Deus. Eu fiz um compromisso comigo mesmo
Toda vez que eu tiver oportunidade de falar, eu vou falar contra o aborto. É necessário confrontar a maldade que é o aborto. Quando eles sacrificavam seus filhos a Moloque, eles escolhiam meninos que se voluntariavam, ok? Isso eu li de um historiador, não estudei a fundo, então eu tenho apenas uma fonte. Eles se voluntariavam como tributo. Te lembra de alguma coisa que você viu num filme? De alguém que se voluntaria como tributo? Pois bem, se voluntariavam como tributo para morrer. Eles tinham a garganta cortada, enfeitada com flores, eram queimados na pira. Hoje, essas coisas são reais e acontecem por meio de muitos médicos que são servos de Moloque. Quando eles praticam o aborto de nenéns com mais de 7 meses de idade, cortam a garganta, lançam no lixo para ser queimado como lixo biológico. Isso não é bom. Não foi assim que Deus fez. Não foi assim que Deus fez. Deus não fez isso. A Bíblia diz em Jeremias: coisa que eu não mandei, nunca imaginei que fosse feito, Deus não fez isso. E se você é de Deus, e se você se orgulha do que Deus fez, se você se orgulha do jeito que Deus fez as coisas, você não vai tolerar que isso seja feito. Existem políticos em suas grandes mansões que só andam em carros com seguranças armados, com suas vidas privilegiadas e confortáveis, que querem matar o pobre porque ele custa caro demais. Jesus não gosta dessas coisas. Jesus fala: seria melhor que eles amarrassem uma pedra no pescoço e se lançassem no fundo do mar do que serem lançados no fogo do inferno. Então, se existem pessoas no mundo que são filhos do inferno, nós precisamos falar a verdade com amor para essas pessoas e falar: saia de Sodoma, saia de Gomorra, porque vem o fogo, e quando ele vir não vai sobrar nada, e se você ficar, não vai sobrar nada de você. Nós não podemos ser passivos enquanto os inocentes morrem. Quando Deus desce à terra para falar com Caim, Ele não fala: Caim, eu vim aqui conversar com você. Ele fala: Caim, desde a terra clamou a mim o sangue do teu irmão Abel, porque o sangue dos inocentes clama, e Deus ouve. Deus ouve. Existe uma geração que é culpada pelo sangue de todos os inocentes, a geração dos filhos do inferno. Irmãos, a coisa está feia. Jesus está voltando, e quando ele voltar, ele vai perguntar: o que você fez com o meu mundo enquanto eu estive fora? Como você cuidou da minha casa? Você, servo, o que você fez? Você defendeu o direito do inocente, do fraco? Você precisa defender o direito do inocente e do fraco, porque Deus defende o direito do fraco e do inocente. Irmãos, esse é um compromisso meu. Se você não gosta de ouvir isso, olha no calendário de pregação e não vem quando eu for falar, porque eu vou falar. Eu preciso falar. A igreja precisa acordar.
A gente precisa acordar e olhar para o mundo e falar como o mundo está ruim. Como as coisas estão más e Jesus está voltando logo. Jesus está voltando agora porque a maldade está ficando grande. E quando a maldade fica grande demais, Deus destrói. Quando a maldade nos tempos de Noé ficou grande, Deus destruiu. Quando a maldade em Sodoma e Gomorra ficou grande, Deus destruiu. Deus vai destruir esse mundo também. É uma promessa que a gente tem pela palavra. Irmão, é uma promessa boa. É uma promessa boa. Deus vai destruir toda a morte e toda a dor. Vai lançar a morte e o Hades no lago que arde em fogo e enxofre. Então todos os remidos subirão para a santa cidade, a nova Jerusalém, onde não há choro, onde não há pranto, onde não há ranger de dentes. Mas existem pessoas que são inimigas de Deus, pessoas que se alegram quando o sangue dos inocentes é derramado, e a gente precisa falar, irmão, não seja assim. Não seja inimigo de Deus. É papel da igreja, é nosso papel confrontar a inimizade com Deus. Porque a Bíblia fala, a amizade com Deus é inimizade com o mundo. É inimizade com o mundo. No mundo tem muita coisa errada. Muita coisa errada. Mas, irmãos, essa coisa é a pior. Um dia vão se encher as 7 taças da ira de Deus contra os pecados da humanidade, e então virá o fim. Jesus ama essas pessoas. Eu não. Eu tenho que orar para Jesus me dar amor por essas pessoas, porque eu não tenho. Eu tenho que orar. Eu tenho que orar, eu tenho orado. Jesus me dá amor por essas pessoas, por esses políticos metidos, por essas mães sofridas, enganadas por um discurso falso da televisão, por essas pessoas pobres que não têm condição de criar uma criança. Me dá amor, porque Deus, eu não tenho. É uma fraqueza minha, eu não tenho amor. Eu preciso ter amor. E eu tenho pedido, irmãos, eu tenho pedido amor, e eu creio que Deus vai me dar cada vez mais amor por essas pessoas, até que eu possa falar para elas, Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho para você. Dá o seu filho para Deus. A maldade se multiplica, mas a gente tem uma esperança. O rei está voltando. E ele é o dono da casa. E quando ele voltar, ele vai colocar tudo no lugar. Ele é o dono da casa. Vou ali, já volto, disse Jesus. Ele foi, vai voltar. Ele está voltando, e quando a gente peca porque a gente não pensa que Jesus está voltando, porque quando a gente pensa que Jesus está voltando, a gente não tem tempo para pecar. Não dá para ficar na preguiça. Quando Jesus está voltando, você entende isso? E a Bíblia fala, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Aquele que cuidar do mundo de Deus, vai ter autoridade sobre todo o universo, no novo mundo que Deus vai criar. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor demora, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora que ele não sabe,
e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmão, se você é um servo que acha que Jesus demora, acorda. Não seja um hipócrita. Não seja um hipócrita. Não concorde com o mundo. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. O mundo odeia Jesus, odeia Jesus. Mas Jesus amou o mundo que deu a sua vida. Essa é a diferença. O cristianismo é uma religião de vida, uma ideologia de vida. A gente acredita na vida em abundância, na vida eterna com Jesus. A gente precisa defender essas coisas. Enquanto a gente ainda pode, porque as nossas liberdades estão sendo retiradas por políticos metidos, por pessoas que não têm apreço pela Bíblia, pela fé, pela vida. Mas no meu coração eu creio que essa é a maior injustiça do mundo, e às vezes eu sinto tristeza, na maior parte do tempo eu simplesmente sinto muita raiva. Minha é a vingança, disse o Senhor, eu deixo com Ele. Deus, me ajuda a amar essas pessoas e a ensinar a verdade em amor, assim como Jesus ensinou para os fariseus. Dá-me as tuas palavras em nome de Jesus e concede à tua igreja amor, amor pelos pecadores e repúdio, ódio, nojo pelo pecado, Deus. Que com a mesma paixão que a gente odeia o pecado, a gente possa amar o pecador, Deus. Com a mesma intensidade que a gente aponta o erro, que a gente possa apontar para o Senhor. O Senhor está certo, e o Senhor é amor, e o Senhor é salvação para todo aquele que crê. Todo, para o fariseu, para o saduceu, para o hipócrita, para o idólatra, para o assassino, para o mentiroso, se arrepender dos seus maus caminhos, pode obter a salvação. Deus, coloca isso na minha cabeça, coloca isso na cabeça dos meus irmãos nessa manhã. Coloca na nossa cabeça que Jesus está voltando. Coloca na nossa cabeça, Deus, precisamos falar a verdade em amor. Precisamos falar a verdade em amor. Não é mentira, é verdade. Não é ódio, é amor. Ensina-nos, Deus, a falar a verdade em amor. Ensina-nos. Dá-nos a natureza de Cristo, que era humilde e manso de coração, Deus. Concede-nos defender a verdade, em nome de Jesus. Concede-nos defender a verdade, em nome de Jesus. Concede-nos coragem para defender a verdade, mesmo que nos custe tudo que a gente tem. Porque virá um dia, eu sei, Deus, em que falar a verdade vai custar a vida. Falar a verdade vai custar o emprego. Falar a verdade vai custar muito mais do que o carro, pode custar a família. E que a gente possa ter fé no livro que está escrito: não tema aquele que pode tirar a vida, mas aquele que pode lançar no fogo do inferno, Deus. Que a gente possa temer o Senhor e falar a verdade em amor sempre, continuamente, Deus. Eu peço, ensina-nos a ser mais como Jesus, a sermos verdadeiros cristãos e a não aceitar a mentira, Deus. Tira de nós a mentira em nome de Jesus. Que toda mentira que está plantada nos nossos corações seja arrancada com amor pelas palavras de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo silencie a nossa mente, nos dê a mente do Espírito, Deus. Nos dê um coração limpo, espírito reto, em nome de Jesus, Deus. Puxa dos corações toda forma de mentira, toda forma do engano, todo culto idólatra, todo culto à morte, todo culto ao sexo, todo culto ao dinheiro, todo culto ao poder, que possamos cultuar somente ao Senhor, em nome de Jesus, Deus. Que possamos ser verdadeiros soldados para a guerra que virá contra o cristianismo, Deus. Que possamos ser pessoas que falam com coragem a verdade em amor. Em nome de Jesus, é isso que eu peço nessa manhã. E tem misericórdia das vidas que são ceifadas pelos homens maus, que servem
aos demônios, Deus. Tem misericórdia dessas almas. Que a igreja possa fazer alguma coisa quanto a isso, Deus. Que nós possamos jejuar e orar por essas vidas. Que se apenas uma vida for salva, Deus, terá valido a pena tudo aquilo que Jesus fez. E se apenas uma vida for salva por essa igreja, terá valido a pena todos os anos que ela existe, Deus. Nós possamos ser salvadores de vidas, assim como foi nosso mestre, nosso professor, o nosso Jesus. Amém.